Fala pessoal, beleza? Maravilha! Bom, agora que todo mundo já conhece e sabe dos benefícios da ferramenta de seleção, vamos dar uma olhadinha na ferramenta de seleção direta. Como todo mundo sabe, a ferramenta de seleção, a seta preta, com ela a gente consegue selecionar elementos inteiros e conjuntos de elementos. Com a ferramenta seleção direta, a coisa é um pouco mais em nível do ponto. Então, o que acontece quando eu clico com a ferramenta de seleção direta num objeto? Olha só, ele está selecionado, só que não possui aquela bounding box, a caixa delimitadora, e a gente consegue observar aqui os pontos que formam esse objeto, como se nós tivéssemos desenhado com a caneta. Eu poderia ter colocado um ponto aqui e outro aqui e tal, até fechar, e poderia ter desenhado um quadrado, aí um retângulo, um quadrilátero, enfim. Pouco importa a figura aqui. Mas o grande barato é o seguinte: nós com a ferramenta de seleção direta conseguimos editar esses pontos. Como é que isso funciona? Vejam só. Agora, nesse momento, a gente está vendo que todos os pontos estão preenchidos, olha só. Então todos eles, olha lá, preenchidos com a cor da camada aqui. Ah, o que é camada, Rogério? Calma que depois a gente vê. Eu vou clicar fora e vou posicionar a minha ferramenta por sobre um desses pontos, olha só. Quando eu chego aqui próximo do quadrilátero, do quadrado, ela também me mostra, se eu tiver com as guias inteligentes ligadas, Ctrl U, não esqueçam. Se eu tiver com as guias inteligentes ligadas, ela mostra que aqui é um path e ela mostra também que aqui é um ponto de âncora. Se eu clicar nesse ponto de âncora, eu tenho apenas esse ponto selecionado. Reparem que todos os outros pontos se encontram vazios, olha lá. E quando isso acontece, quando eu seleciono um ponto, vejam só como é que fica a minha barra de propriedades. Ela muda. Olha só, a gente ganha aqui algumas outras opções. Bom, então vamos dar uma olhadinha no que acontece com a ferramenta de seleção direta, clicando em mais de um ponto. Olha lá, eu posso pegar esse ponto aqui, tanto faz se eu vier aqui clicar, ou então mantiver pressionado, arrastar, eu consigo pegar o ponto da mesma maneira. E também eu posso manter pressionado, arrastar, pegar os dois pontos de uma única vez, só esses dois aqui de cima estão selecionados, os de baixo não estão, ou então eu poderia clicar nesse ponto, shift pressionado, clicar no outro, o shift para somar ou subtrair pontos, olha lá. Eu poderia fazer isso também. Bom, selecionando esses pontos a gente consegue fazer uma edição muito apropriada das nossas formas. Essas edições elas contam não só com a manipulação da ferramenta sobre elas, mas também elas contam com a utilização dessas outras possibilidades na nossa barra de propriedades. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Eu tenho esse ponto selecionado e digamos que eu queira trocar esse ângulo, digamos que eu queira deixar esse ângulo um pouco mais agudo. Então olha só, eu posso manter pressionado, depois de selecionado o ponto eu mantenho ele pressionado, arrasto e olha lá, deixei ele um pouco mais agudo e vejam só o que aconteceu, eu mudei a forma. Poderia ter feito isso com dois pontos, seleciono os dois pontos, arrasto, ok. Mas eu também, clicando fora, eu também poderia fazer isso da seguinte maneira, eu venho com a ferramenta sobre a área entre dois pontos, sobre o segmento, mantenho pressionado e arrasto. Olha lá, eu consigo manipular os dois pontos que fazem parte daquele segmento de uma única vez. Muito mais fácil, certo? A mesma coisa acontece com as curvas. Então olha lá, eu posso pegar um ponto aqui, posso pegar mais de um ponto e manipular esses pontos sem problema nenhum. Eu posso também chegar aqui, manter pressionado e arrastar, olha lá, eu manipulo esse único ponto. Ou então eu posso selecionar um ponto e a partir daquele ponto,
Vocês estão vendo como o ponto, um único ponto selecionado, olha lá o que acontece com o meu cursor. Isso aqui quer dizer que eu consigo manipular essa curva entre os dois pontos. Né? A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece aqui, e assim por diante. Ok? A gente também pode, deixa eu voltar aqui para estaca zero, tá? A gente também pode fazer o seguinte, nós podemos com a ferramenta de seleção direta, olha só, selecionar dois pontos de dois elementos, dois ou mais pontos de dois elementos diferentes ou três elementos e tal. E eu posso manipular esses pontos ao mesmo tempo. Legal, né? Muito bem. O que mais a gente consegue fazer com a ferramenta de seleção direta? A partir do momento que a gente tem um ponto aqui selecionado e a nossa barra de propriedades traz as opções relativas à manipulação de pontos, a gente pode converter um ponto que é de canto em ponto de curva, com esses botões aqui, ou vice-versa, né? Esse ponto aqui é um ponto de canto. Se eu clicar no botão lá, Convert Selected Anchor Points to Smooth, eu vou ter a possibilidade da curva aqui, já obviamente com as alças de ancoragem, e a partir daí eu posso manipular isso normalmente. Ou então, dessa maneira, ó. Ah, eu quero fazer um desenho, enfim, fiquem à vontade com relação ao desenho. O ponto ainda está selecionado? Sim, está. Eu posso converter esse ponto em ponto de canto. E aí a figura volta à sua forma normal. Uma outra coisa interessante é que nós temos aqui, né, a partir do ponto selecionado, a gente tem a possibilidade de remover o ponto que está selecionado. Então, ó, clicando aqui, como se eu estivesse utilizando aquela canetinha, essa caneta aqui, Delete Anchor Point. Mesma coisa. Então, ponto selecionado, clico aqui, olha lá o que acontece. Eu arranco de lá o ponto e, consequentemente, os pontos adjacentes vão ser ligados diretamente com um segmento. Vou dar um Ctrl Z aqui para mostrar para vocês que existe também uma outra situação. Selecionado o ponto, eu posso abrir esse camarada, olha lá. Clico aqui para cortar e olha só, agora eu clico fora para desselecionar. Pego esse cara aqui, vejam só vocês, eu abri a forma, agora não é mais um path fechado, é um path aberto, ok? Muito bem. Eu posso reunir esse path? Posso, tá? Selecionando os dois pontos, olha só o que aparece para mim aqui. Connect Selected Endpoints. Clicou, ele vai ligar os dois pontos com uma linha reta. Ou então eu poderia deixar, olha, eles estão abertos aqui só para que vocês vejam. Ou eu poderia selecionar esses dois pontos e clicar, e aí eles vão ficar ligados, como antigamente. Muito bem, pessoal. Por enquanto é isso. Daqui a pouco, na próxima videoaula, a gente vai ver um pouquinho mais a respeito de edição de pontos, de uma maneira um pouco mais ampla. E eu encontro vocês lá. Até mais!